Muito bem, graça e paz, meus queridos e amados irmãos e amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Este é o seu podcast Visão do Amanhã. E hoje nós estamos aqui dessa feita para mais um programa especial para você. Hoje trouxe um amigo aqui, companheiro de ministério. Vai estar falando um pouco sobre o testemunho dele, falando um pouco da palavra. Você que nos acompanha aí, se puder já vai deixando o seu like aí, curtindo, compartilhando, tá bom? Meu amigo pastor Wagner está hoje aqui com a gente. Amém, muito prazer, uma grande alegria poder estar aqui com o senhor nessa noite. Paz e graça para o povo que nos acompanha aí, através dos canais aí pelo YouTube, canais que hoje tem uma grande demanda, um crescimento muito grande, que não tem como falar que as pessoas não têm mais o acesso. Mas é um prazer estar com o senhor aqui nesse dia maravilhoso. E bora para mais um dia, né? Amém. Poder falar de Jesus um pouco. Amém, coisa boa. Desde já quero agradecer, viu, pela sua presença, por ter aceitado o convite aí, logo de pronto assim. Deus abençoe sempre o senhor e sua família aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor sempre foi do meio evangélico assim, nasceu num lar cristão ou não? Ou se converteu com o tempo? Conta aí um pouquinho pra gente. Não nasci no lar evangélico, não sou berço evangélico. Eu aceitei Jesus foi com meus 23 anos de idade. Podemos dizer, foi um colapso emocional na questão do casamento, onde foi que eu me aproximei de Jesus e permiti Jesus fazer a obra em mim. Foi com os meus 23 anos de idade. Amém. E o senhor poderia falar assim, quem era o senhor antes de conhecer a Deus? Aí é uma história complicada. Como eu costumo dizer, um ditado meu, que o homem sempre tem um passado, né? Então a minha vida antigamente não foi um mar de rosa, sempre foi um pouquinho complexa, desde a minha infância. Eu vim de um lar perturbado, um lar entre altos e baixos, onde a minha mãe até se inclinou para o evangelho, mas com pouca durabilidade. Ela foi para a Ubanda, e dentro dessa Ubanda, onde a gente viveu muitas experiências, experiências indesejáveis, experiências que marcaram a minha infância, né? Fomos uma família bem simples, e onde vivenciei muitas coisas, né? Entre muitas coisas. Um dos princípios que a gente vivenciou foram muitas perturbações dentro de casa. E muitas coisas que eu passei, eu e minhas irmãs passamos, que hoje a gente leva como experiência, né? E também fomos obrigados a amadurecer muito rápido. E com os meus 18 anos de idade, toda aquela situação que era desagradável, desconfortável, onde eu acabei saindo de casa. E por muitas das vezes a gente foi discriminado, né? Por nascer na favela, crescer no meio da favela. Sim. A discriminação de pessoas, discriminação das famílias, né? Lançando palavras que a gente não ia ter futuro, que a gente ia acabar se tornando bandido. E de alguma forma eu costumo dizer que as palavras ela têm poder, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. E não vou dizer que andei pelo caminho de luz. Então, por um breve, curto, né? Posso dizer que foi curto tempo, dos meus 18 até os meus 21 anos de idade, 22, mas no máximo 22, eu acabei me inclinando pelo lado ruim, né? Então, acabei aí me inclinando pelo lado da criminalidade. Cometi alguns atos que, não vou dizer que eu me orgulho a falar, mas eu levo como testemunho de inspiração para outras pessoas. Sim, importante. E o que me fez mais sair foi um certo dia, eu no meio das nossas reuniões, né? Que o pessoal costuma dizer que se encontrava para conversa, negociações de situações que eles armavam para fazer, tipo roubo de carga, assaltos, né? Então, no meio dessa conversa, e rolando pra cá, em droga pra lá, bebida pra cá, foi que pela primeira vez eu ouvi a voz do Senhor me chamando. E a voz do Senhor foi marcante, que isso eu carrego comigo até hoje. Foi a primeira vez que eu vi o Senhor me chamando, falando o que eu estava fazendo com a minha vida.
Naquele momento foi como se eu tivesse acordado de um sono e é onde eu tomei a decisão de sair e nunca mais participar dessas coisas. Amém, coisa boa. E o chamado de Deus para sua vida foi pesado? Você entendeu, né? Ela iniciou especificamente, como eu havia dito, os meus 23 anos de idade que eu comecei a me inclinar. Sim. E nessa inclinação, quando eu decidido mesmo, Sim. a abandonar tudo o que estava fazendo mal até para mim mesmo, Sim. e não agradava às pessoas que estavam no meu convívio, foi que eu comecei a frequentar os cultos, e nessa frequentação, muito pouco tempo, eu senti a necessidade de poder fazer algo para poder dar inspiração para outras pessoas que viviam o cenário que eu vivi. Certo. E foi aí que Deus, numa questão de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, eu já estava envolvido na obra de uma forma que não teve como sair. Maravilhosa. Não teve como sair. Isso. Não teve como recusar. Amém. E antes de aceitar o convite de Deus, o senhor pagou algum preço por isso ou não? Para deixar o mundo e passar a andar com Jesus? Pagou algum preço? Olha, falando da vida antiga, foi Deus. Porque geralmente quem recebeu o convite para participar do PCC, eles não deixam sair facilmente, né? Exatamente. Então eu falo que eu fui um escolhido. Porque eu saí e não tive nenhuma tipo de barreira, empecilho para minha saída e chegar onde eu cheguei hoje. Sim, teve altos e baixos, mas Sim. preço desse tipo, assim, que marcou assim a nossa carne, não tive empecilho para sair e viver a vida com Deus. Sim, graças a Deus, né? Graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Ele faz a obra por completa. Exatamente, e protege, né? Faz por completo. Graças a Deus. Qual que foi o chamado de Deus, assim, o chamado específico para sua vida, assim, de Deus? Deus, ele sempre me chamou para a parte da palavra voltada para a cura. Voltada para a cura. Deus sempre deu esse sentido da palavra para mim. Sim. Então foi aí que eu me dediquei mais mesmo em questão de, vamos dizer, o nosso português, né? A nossa linguagem, o apacentar, o pastorear. Deus sempre me deu essa visão, Deus sempre me deu esse chamado de apacentar. Coisa boa. E percebi também que o senhor, além de apacentar, né, ou gostar de apacentar, né, ter esse chamado, também tem um chamado, o dom, né, para tocar, para ser músico, né? Já isso aí é um sonho de infância. Já vi que o senhor toca muito, a gente não vai entrar nesses detalhes não, porque a gente já sabe, né? Isso Quem sabe sonho, mais para frente, vamos ver, mas... Isso aí foi um sonho de infância, eu sempre tive uma inclinação pra música. Sempre tive. Muito bom, né? Ser músico hoje em dia na igreja é difícil ou não? Fala aí. Pra mim é bom, pra mim é tudo, né? Pra mim é tudo, porque às vezes a gente não consegue expressar com palavras, mas Sim. o tocar o instrumento, Sim. transmitir aquele sentimento que você sente pra mão ali, pro instrumento, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu falo que difícil não é, né? Quando você tá empenhado, Sim. né? Às vezes você precisa achar realmente de fato sua vocação, que aí você consegue se dedicar com paixão. Sim. O senhor toca há muito tempo assim na igreja? Não, pouco tempo. É mesmo? Sempre foi a minha paixão, mas eu comecei tarde demais. É mesmo? Não é tarde, nunca é tarde, meu Deus do céu. Tem 3 anos que eu toco. Não, mas é coisa boa. Durante esses 3 anos, o senhor... Vamos já entrar nessa linhagem, então. Encontrou ou encontra alguma dificuldade entre os músicos que tocam hoje na igreja? Porque dar-nos a entender que parece que as coisas estão se transformando, indo para um lado mais tecnológico, né? Mais profissional, mais né? profissional. Como funciona isso? Hoje eu costumo dizer que é uma barreira, né? É uma barreira que a igreja precisa vencer. Porque o que eu encontro hoje, né? É que antigamente não antigamente, né? Até hoje, os músicos são requisitados dentro das igrejas, mas não são valorizados, né? Certo.
Então, eu incluo o contro é a falta de entrega. As pessoas hoje, muitos músicos deixam de se entregar por falta de cuidado pastoral. Cuidado pastoral, o calor humano da própria igreja, aquele abraço, aquele amparo que a igreja não está dando mais, entendeu? Então isso deixa os músicos muito fragilizados. Então o que o músico acaba mais vendo? A valorização da questão de trazer um pregador e deixar o músico totalmente de lado. Então isso criou uma certa barreira que os músicos estão recuados a se entregar e agora estão começando a deixar mais profissional a sua vocação, né? Entendi. E por causa disso, eles vão perdendo aquela sensibilidade com Deus. Com o Espírito Santo, né? Exatamente. E aí toca Por tocar, né? profissionalmente. Porque é um profissional, aí vai lá, exerce a função dele. Já criou na mente que estão ali só para trocar, porque estão, né? Sim. E não estão se entregando mais. Essa é a realidade que nós estamos vendo hoje. Isso é uma tristeza, né? Para as nossas igrejas, isso é uma tristeza, porque as igrejas, principalmente as de comunidade, de vilas, né? São muito necessitadas, né? De músico, sim. né? A gente vê a dificuldade, inclusive na parte do investimento também, né? Uhum. Tem mais isso também, né? Só que também deixando pausado que não são todos os músicos, Sim, né? Ainda sim. nós encontramos bastante Sim, músicos que sim. estão empenhados em fazer com amor Sim, sim. e a preocupação de transmitir aquilo que sente no coração vindo do Espírito Santo. Então encontramos muito músico assim, Sim. mas a grande maioria hoje estão nesse sentido, infelizmente. Sim. E aí, nesse sentido, vamos orar, né? Para que Deus tenha Possa mudar o misericórdia, né? E possa cenário, mudar esse cenário, isso, né? trazer Verdade, né? uma renovação, uma transformação. E ver também que a igreja possa abraçar o músico como pessoa, né? Exatamente. Como pessoa. É verdade, né? Eu costumo ir nas igrejas, eu fico olhando os músicos, quando são requisitados, é pelo pregador, que muitas das vezes é aquele que recebe Aquele o seu cachê. Que tem nome, né? O que tem nome, que lembra do músico para poder fazer aquele solo musical enquanto ele tá pregando, né? Meu Deus do céu. E é exatamente, é que eu não queria bem dizer essas palavras, Sim, mas sim. é aí que muitos músicos se tornaram o que se tornaram hoje, né? Hoje. De não fazer mais por amor, mas sim pela mesma necessidade que as igrejas, né, maiores Sim. acabam trazendo o pregador. Sim, sim. E algumas igrejas também remuneram, né, os seus músicos, né? Aí igrejas grandes, principalmente. Elas prezam para não ter a dificuldade que muitas igrejas pequenas têm hoje, né? Sim, sim. Elas realmente fazem essa parte da remuneração. E é o que segura os músicos, né? E é o que acaba né? segurando os músicos, e os músicos eles sabem que tem aquele compromisso ali, né? Sim, sim. É porque eu conheço, então por isso que eu estou falando, né? Uhum. Em relação à sua vida de pastor, o senhor teve alguma dificuldade em relacionar a sua vida pastoral com a família? Passou por algum momento difícil assim? Vários. Oh meu Deus, Vários. conta aí um pouco pra gente. A nossa preparação pastoral, ela não foi fácil, né? A gente tinha muito o que aprender, tinha Sim. muito o que apanhar, né? Sim. E a vida com Deus, ela não é um mar de rosa que nem todo mundo pensa, né? Todo mundo pensa que ter uma vida com Deus, todo mundo pensa que fazer a obra é algo maravilhoso, que nunca vai chorar, nunca vai se entristecer, nunca vai se decepcionar. Isso é uma mentira que pregam no coração das pessoas. Mas de fato a gente teve muito altos e baixos. Graças a Deus, questão da minha esposa, dos meus filhos, eu não tive problema, né? Porque meu filho cresceu no berço cristão, minha filha cresceu no lar evangélico. E a minha esposa, desde o dia que eu decidi, ela abraçou e estamos seguindo até hoje. Mas questão de parentesco, aí a gente teve um pouquinho sim de rejeição. Tivemos um pouquinho de rejeição. Mas faz parte, né? Faz parte. O que eu aprendi na Bíblia é que servir a Deus é perder. Exatamente. É perder. Eu tenho uma frase que eu escutei há muitos anos atrás de um pastor de renome também. A gente, aqui nesse programa, pelo menos, a gente não gosta muito de falar nome, né? Sim, A gente evita o máximo possível, né?
mas ele falou, eu não sei se ele estava desabafando naquele momento ou não, que ele falou que o salário de um pastor é a ingratidão. Tava falando em relação às ovelhas, entendeu? Sim. Porque por mais que ele faz, por mais que ele se esforce, por mais que ele se dedique, é óbvio que o que ele espera da igreja é uma retribuição no sentido de não para ele, né? Mas um reconhecimento do que ele está fazendo para Deus, né? E parece que o povo não abraça, né, essa causa, né? É que o povo hoje, eles exigem muito e se entrega pouco, né? Então, eles criam na mente que a obrigação do pastor é isso, mas sem se atentar que o pastor também é um ser humano. Exatamente. Então, de fato, realmente o pastor tem muita entrega, ele se entrega demais, né? Sacrifica a família, né? Questão de passeios, lazeres, né? Viagens, né? Tempo com a família. Então ele acaba criando esse sacrifício. E as pessoas não veem isso, não entendem. É o que elas querem de fato, né? É que os seus problemas sejam sanados, mas não entende que a vida pastoral também tem os seus problemas. Sim. Porque o pastor ele não está administrando somente a sua vida, ele está administrando o seu casamento, está administrando os seus filhos, está administrando a sua vida profissional para trazer o sustento para dentro de casa. E também ele está administrando vidas de outras pessoas. E isso as pessoas não conseguem perceber. Certo. Então eles trocam esse cuidado, eles trocam esse carinho, eles trocam essa dedicação por qualquer sentimento de aventura, né? Um pastor, né, vai lá, fala, vai aqui na igreja, tem X coisas, você pode vir para cá que você vai se sentir melhor. Então, mas o outro pastor não conhece a história, o que foi Sim. tratado, o que foi, né, desde lá do início. Aí isso realmente traz o sentimento no coração do pastor da ingratidão, porque quando a ovelha se sente bem curada, ela resolve pular em outros pastos. Exatamente, oh, meu Deus. Vamos lá, hoje em dia a gente consegue entender, né, que a igreja ela mudou muito, né? No sentido de que dar-se a entender de que ela está acompanhando o mundo de forma geral, né? Tudo que está acontecendo em relação à tecnologia, em relação às novidades, tudo. Isso daí para o senhor afeta a adoração quando o povo se reúne na igreja? Por exemplo, a gente vê que hoje existem muitos crentes que parece que tá ali só o corpo, esqueceu a alma, a mente. A gente não se vê mais aquela entrega, não estou generalizando, né? Mas Sim. de forma geral a gente entende que o povo parece que está indo para a igreja hoje com a intenção de sei lá, de desabafar, de ouvir talvez uma palavra né, de carinho, que vá ali trazer para ela uma autoajuda. Isso para o senhor aí é relevante assim, ou isso daí é uma coisa que é da conta de Deus? Na verdade, nós acabamos enxergando duas situações. A primeira que, de fato, a igreja ela vem acompanhando as mudanças que nós estamos vendo, que são muito nítidas, né? O avanço das modernidades, e esses avanços também estão indo para dentro da igreja, onde a igreja ela perde a sua essência, né? Que isso é o que mais estamos vendo hoje, a perca da essência da igreja, que a igreja ela está perdendo a sua identidade, ela não está mais motivando o mundo a uma mudança, a uma verdadeira alegria, uma verdadeira paz, aonde agora, em vez de ela contagiar o mundo contagia a igreja, né? Então, quando nós encontramos uma igreja que ela ainda é conservadora, são os mais antigos, né? Da nossa época, da época dos nossos pais, dos nossos avós. Sim, sim. Só que essa geração está indo embora. E o que está vindo são gerações novas. Sim. E quando nós vamos observar a geração nova, nós vamos observar o livro de Oséias. O livro de Oséias, Deus fala especificamente para os sacerdotes, falando que por causa da falta de ensino, o povo padece, porque não tem conhecimento. E quem é o responsável de trazer conhecimento ou ensinamento para os nossos jovens? São os anciões, são os sacerdotes, são os mais velhos. Hoje nós vamos pegar a questão da moça, da mulher, nós vamos pegar na cultura antiga,
que as mulheres solteiras, ela é ensinada pelas as mais experientes a como servir a Deus. Sim. Hoje nós não estamos vendo isso nem dentro das casas, então tudo isso começa dentro de casa. Exemplo. Os pais não ensinam mais os filhos a adorar. Sim. Os pais não ensinam mais os filhos a servir. Os pais não ensinam mais os filhos a agradecer. Então isso vem dentro de casa. E quando chega na igreja, a história se repete. Então você encontrar hoje um pastor que conserva a palavra, que é realmente conservador, Sim. é muito difícil. Eles querem trazer modernidade. A modernidade é no sentido de encher o templo. Exato. É somente isso. E as nossas gerações vão se perdendo, né? Vão se perdendo cada vez mais e vão se esfriando. Querem shows, mas não querem realmente ouvir a palavra que nos confronta, que nos traz realmente pro verdadeiro amor. Sem contar também que nós estamos tendo uma dificuldade em relação às nossas leis, né? Que estão sendo Muito. propostas aí pelos nossos governantes aí, que está dificultando cada dia mais. Que muitas palavras da Bíblia hoje que se você falar em público e alguém se sentir ofendido, você já pode ser processado por isso, né? Além disso também, né? Isso também a gente vê bem lá atrás, né? Sim. Porque o que o governo vem fazendo é trabalhando aos poucos, né? De forma sutil, Sim. que vai contaminando a nossa geração e o povo não tá se atentando a isso, né? Exatamente. O que eles querem é que a nossa geração, elas não conheça os seus direitos, a nossa geração não sabe lutar pelas suas valorizações, trazendo tanta facilidade que o jovem hoje, nós vamos né, vir pro outro lado, vamos ver que os jovens hoje não quer mais saber de trabalhar, não quer mais saber de herdar aquela profissão que nós herdamos dos nossos pais, aprendemos com os nossos pais. Eles não querem mais isso, querem uma facilidade enorme. Aí complica, né? Muito. Se acabar a nossa geração e Jesus não tiver vindo, e aí, como é que fica? Vai ficar pior. Já roubou, né, pra fazer o que a gente Vai faz. ficar pior. Eu costumo dizer que hoje, na área da construção civil, os jovens não querem dar profissão. Os que estão envelhecendo, eles vão embora, e como que vão ficar? Exatamente. Não no sentido de julgamento, não, tá? Sim. Na sua visão. Digamos que Jesus venha hoje. Para o senhor, a igreja está preparada para esse momento? Não. Não está. Uma certa deixa, eu estava fazendo um estudo, e estava orando e fazendo estudo, e Deus falou fortemente, né? Por causa de uma palavra, me fez refletir. Que a nossa nação, a nossa geração, é como uma árvore sem raiz. Ela está crescendo sem raiz, sem estrutura. E isso é um grande perigo, uma árvore crescer sem estrutura. Porque quando o vento bate, ela cai. Sim. Ela cai e apodrece muito rápido. Exato. Então, eu olhando o nosso cenário de hoje, eu vejo se Jesus voltasse hoje, a nossa geração ela estava perdida. Exato. O senhor, como pastor, teria uma palavra de Deus para esta geração? Sim. Por favor. Como pastor, eu digo para os nossos jovens: volte para o Senhor, se incline para o Senhor, porque Ele sim traz a verdadeira alegria. Nós jovens, como eu já fui jovem, a gente busca conforto no meio da bebida, da prostituição, das drogas, rejeitando os conselhos dos pais. E por causa disso, lá na frente, a gente sofremos bastante, até entender que o melhor caminho é na presença do Senhor. E quando nós vemos um jovem que de fato se entrega ao Senhor, nós vamos ver que esse jovem ele se destaca em muitas áreas. Ele se destaca na área profissional, ele se destaca na sua área espiritual, na sua área familiar. Ou seja, tudo que ele põe a mão vai bem. Então, para a nossa geração, o que eu posso deixar para o coração dos nossos jovens, volte para o Senhor, que vocês vão viver coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. Graças a Deus, né? Deus é bom demais. É isso aí, meu irmão. Eu só agradeço a Deus também. Eu tive uma vida difícil, né? Passei por momentos que pessoas me condenaram, sabe? Falaram, esse daí é o fim, não tem jeito. Então, porque o que o senhor falou aí é muito importante, né?
ou a gente se volta para Jesus, ou realmente a intenção é a decadência e cada dia é pior, porque o mundo, por mais que seja da nossa vontade, que a gente queira, não vai melhorar, não adianta, né? O governo cada dia mais apertando, não estou falando mal do governo não, mas é o que realmente está acontecendo e vai apertando mesmo, as leis vão ficando cada dia, né, quase que impossível de você poder lidar com elas, né? Sim. A não ser se for no âmbito de escravidão mesmo, mas eu encontrei uma saída, e a saída é Jesus Cristo, e é difícil, mas é só Ele que dá força para a gente poder resistir todos os empecilhos, né, que possa aparecer no nosso caminho, com o intuito de nos tirar da presença de Deus. Então, você aí que por uma causa está pensando, né, em desistir, não desista não, volte para Jesus, esteja sempre com Jesus, busque força em Jesus, e lembrando que, né, os pastores, né, como meu amigo pastor Wagner que está aqui, e tantos outros, aquele que está lá na sua congregação, que sofre, que sai de manhã para trabalhar, chega à noite, se prepara para trazer uma palavra para você, ele está lá para te ouvir, né? Não tenha vergonha, confesse para ele, porque a gente precisa confessar para que a gente possa alcançar misericórdia, não é isso, pastor? É isso mesmo. Então é o meu conselho para você aí, de graça, não precisa pagar nada, tá? Mas não saia dos pés de Jesus de forma nenhuma, não é isso, pastor? Exatamente. Pastor, diga-me uma coisa, o senhor é um pré-tribulacionista, um pós-tribulacionista? Eu sou um pré. O senhor acredita que Jesus vem antes da grande tribulação? Isso é um assunto polêmico demais, mas eu creio fale sim. um pouquinho aí, porque... Eu costumo dizer que cada um tem a sua visão daquilo que se aprende, né? Claro. Mas eu sou fiel no que descreve a palavra. É lógico que a gente vai encontrar muitos textos que dão bastante ênfase de certeza sobre a questão do pré e sobre a questão do pós, né? Mas eu creio que, de fato, a igreja ela será arrebatada. E um dos fatores que me fala que ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação é o próprio livro de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, né? Porque quando a gente pegar esse texto, nós vamos observar que ali se fala da batalha final, né? Ali onde Jesus Cristo ele desce, ele define tudo, aniquila todo o inimigo de Israel e de fato, o mundo verá a glória de Deus. Então isso me faz acreditar muito, faz-me crer muito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Sim. É o que todos nós esperamos, né, na verdade. Né? Ansiamos por isso. Eu fico imaginando que tem um pastor que eu conheço que ele fala assim, eu quero ficar passando por essa bagaceira, não, eu tô cansado já. E não é fácil não viver nesse mundo, né? Mas com Jesus vai, né? É que o ser humano hoje ele fala que estamos cansados de lutar, né? Lutas constantes. Então, eu fico imaginando se nós, com os problemas que enfrentamos, nós estamos fadigados e cansados, imagina numa grande tribulação. Como será? O negócio vai ser estreito. Vai ser difícil, Vai ser difícil. Uma pergunta um pouco complicada assim, mas é necessário. Em relação a esse assunto que nós estamos tratando aqui, escatologia, a igreja, assim, olhando pela perspectiva humana, assim, a igreja, ela merece ser arrebatada do jeito que ela está hoje, na sua visão, porque, como eu falei, né, se Jesus viesse hoje, a gente sabe como que está dentro das igrejas, né? Eu não estou generalizando, né? Sim. Mas é claro que não. Eu sei que Jesus conhece o coração de todo mundo, mas me diga, nós merecemos isso? A minha fala não vai ser fala de julgamento, mas pelo que a gente vemos, né? Vemos. E de fato, desde lá do início, desde lá de trás, a gente não merece nada, né? A própria definição da palavra da graça é favor não merecido. Então, a gente não merece nada. De fato, nós devemos, né? Nós devemos, porque pelo amor que Deus tem por nós, entregou Jesus Cristo para nos salvar. Então, de fato, nós mais devemos do que nós imagina, né? Exatamente. Mas como ele pagou toda a nossa dívida, eu posso dizer, pelo cenário que estamos vivendo hoje,
Se Jesus atribuísse o mesmo sentimento que a gente sente, ele não nos salvaria, não. Não voltava, não. Não voltava, não. A humanidade, nós homens, somos ingrato demais. Ingrato demais. Não merecemos salvação. Mas pra você ver como é o amor de Jesus Cristo, como é o amor de Deus para nossa vida, que mesmo sem merecer, todos os dias, eles permitem o fôlego de vida, permite a gente acordar e levantar. Esperar, né? Sem merecer. É a esperança, né? A esperança que temos é isso, né? A gente saber que acordou e continuar acreditando, né? E é o que nos faz caminhar. A promessa é fiel, né? Isso. Se ele falou que vem, ele vem. A gente vamos aguardar. Somos escravos da esperança. Exatamente. Isso que nem Zacarias define, né? Somos escravos da esperança, esperando em Cristo Jesus. Graças a Deus. Independente do que possa acontecer, porque a gente sabe que o que está escrito vai acontecer e ponto final, né? Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Graças a Deus. Eu costumo falar que a gente não vive o que nós queremos. Sempre vivemos o que Cristo quer. Exatamente. Esse é o propósito, né? Esse é o propósito. Deus tem um propósito com cada um e a gente tem que aceitar e agradecer. E agradecer. Como o pastor falou, a gente não é merecedor disso, né? Verdade. Mas a graça, né, nos alcançou. Graças a Deus por isso, né? Somos gratos ao Senhor Jesus por isso. Me diga uma coisa, senhor, qual seria, assim, a sua visão do amanhã? Olha, a minha visão do amanhã. A minha expectativa do amanhã é que se Jesus não voltar para nos buscar, ele nos conceda a misericórdia para podermos exercer aquilo que ele proporcionou para nós exercer. Sim. É de cumprir realmente, de fato, como servo, a responsabilidade que foi confiabilizada. E para o senhor, assim, vamos dizer... de acordo com o andar da carruagem, né, das coisas que estão acontecendo no mundo, então a gente sabe que para nós que somos cristãos, as coisas vão apertar cada dia mais, né? Vai. E o senhor acredita que a gente vai conseguir resistir? Se a gente não se apegar a Cristo, não resistimos. Não resistimos. Mas se a igreja, se ela se inclinar, né? Isso o próprio livro de Êxodo, capítulo de número 3, ela vai expressar que, se não me falha a memória, capítulo 3, verso 15 ou 18, que quando Deus ouve a oração do povo, mas uma oração sincera, não é oração qualquer, sim. é aquela oração de quebrantamento, de arrependimento, aí Deus entra em ação. Sim. Quando o povo realmente entende que ele não consegue viver sem Deus, Deus entra em ação e muda o cenário. A humanidade, o homem, o ser vivente, ela tende a mudar somente quando ele está à beira do precipício. Exatamente. Ele tende a mudar. Quando ele vê que realmente o que espera para ele é a morte, aí sim ele coloca a mão na consciência e decide mudar. Cai em si, decide mudar. Filho pródigo e volta. Aí ele lembra do pai. Aí um bom pai, né? Um bom pai que zela pelo cuidado do filho, pelo bem-estar, ele vai intervir. Mas quando o povo realmente entender o que é quebrantamento. Quebrantamento de coração, né? De coração. E quando isso acontecer, seria no caso de então Deus derramar um avivamento sobre a igreja? Seria mais ou menos nesse sentido? Quando toda a igreja entender que precisa se voltar ao Senhor, aí tem de coração limpo, né? De fato, quando toda a igreja entender, aí Deus derrama um avivamento. Derrama um avivamento que gera grandes ações do Senhor em nossa vida. É o que o povo perdeu, né? Isso, né? Sim. Perder essa sensibilidade. O arrependimento, né? Das coisas que se eu faz, ainda que se eu fala. vou mais além, viu? Eu digo que o povo perdeu o temor. O povo perdeu o temor a Deus. Porque quando o povo tinha temor a Deus, o povo era mais zeloso, era mais cuidadoso. Mas como a gente vai observando o andamento das coisas, a gente vai vendo que por mais que o pastor aconselha, por mais que a palavra nos confronta, o povo faz com consciência, comete as ações com consciência, sem ter medo das suas consequências. Iniquidade, né? Exatamente. Eu ouvi essa semana, a semana anterior, do meu próprio filho, ele falando sobre o seu colega de trabalho, de profissão, o que ele estava fazendo, e estava falando que ele estava cometendo algumas situações de estelionato.
Aí minha esposa falou assim, uma hora a casa cai pra isso. Mas não dá nada não, que a nossa lei é frouxa demais, ela passa muita mão na cabeça. Então, da mesma forma que a nossa lei, ela passa a mão na cabeça, não tendo punição, essa geração, ela se acostumou com isso e ela traz no sentido espiritual pensando que também não tem punição. Mas uma hora a conta chega. E aí é que é o grande perigo. Diabo vai colocando na mente dos nossos jovens, das pessoas, que tudo é lícito, mas se esquecendo das palavras do nosso amigo Paulo, né? Mas não nos convém. Exatamente. É lícito, mas não convém. Podemos, né? Mas não devemos, né? Exatamente. Aliás, por questões de precisões, vamos dizer que nós não precisamos, né? Essa é a minha visão, né? Porque existem muitas pessoas que falam assim, mas você não faz só porque você é crente? Não, porque eu não quero, não agrega nada para minha vida, né? A questão o pecado, da bebida, que eu vou fazer? a questão da bebida alcoólica. Anteriormente, como falo, a gente sempre teve uma vida lá atrás. Sim, sim. A gente bebia. Sim. Gente, vamos beber hoje sabendo das suas ações? O que ela faz? Também, o que ela causa? Então, para que eu vou me declinar? Exatamente. Né? O sentido de beber sabendo o que ela faz. Sim. Então, não é mais fácil prevenir? Sim. Não vou cometer, não vou usar para não me escandalizar e envergonhar. Exatamente. Só que hoje as pessoas não estão preocupadas com isso. Não, né? Elas estão no sentido de experimentar o pecado. E muitas das vezes conviver com o pecado. Esse é o maior perigo e problema. Perderam definitivamente a vergonha na cara. Falando livre, aberto, sim. Mas tá bom, né? Mas Jesus é mais e vamos continuar orando, né? Pela vida dessas pessoas. Sim, que ainda tem solução, ainda tem jeito. Tem solução. Então, para a gente poder fazer um encerramento aqui, o senhor poderia fazer uma oração para aqueles irmãos, irmãs, amigos que nos assistem, por favor? Sim, com certeza. Pode orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento maravilhoso, meu Pai, que nos encontramos em Tua presença, nessa oportunidade, onde tenho fé e expectativa, meu Senhor Jesus, que mais, meu Pai, de milhões de pessoas possam ouvir, meu Pai, essa palavra, até mesmo essa oração, onde muitos lares, meu Deus amado, se encontram, meu Deus amado, em situações, meu Pai, de calamidade, onde não tem paz mais no coração, não tem paz dentro do lar. Muitos jovens, meu Deus, que perderam a influência da vida, meu Senhor Jesus, e se inclina para o mal. Eu oro, meu Deus amado, por essa nação, que de fato ela possa ter, meu Deus, a oportunidade de conhecer a Ti. E saber, meu Deus amado, que o melhor lugar é em Tua presença, cujo, meu Senhor, o Senhor tem consolo, meu Pai, para consolar a família. Enxugue as lágrimas dessa mãe que chora, meu Senhor da glória. Assim também, meu Pai, por esse pai, meu Deus, que luta pelo bem-estar da família, mas muitas das vezes, meu Pai, consegue enxergar a saída somente, meu Pai, pelo caminho, meu Pai, que não agradam a Ti. A esperança, meu Pai, por essa nação. Pedimos urgentemente que a intervenção do Senhor, meu Pai, venha sobre a sua nação, sobre o Teu povo, para a glória do Teu nome. E que haja mudanças, quebrantamento e que haja renovação sobre a vida do Teu povo. É o que eu te peço neste momento, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Wagner, muito obrigado. Amém. Prazer. Deus abençoe. Espero Amém. que tenha uma outra oportunidade. Com certeza. Fiquei muito feliz por ter aceitado o convite aí, viu? Deus abençoe sua família. E volte sempre, aqui é a sua casa, viu? Para você que nos assiste, obrigado, Deus abençoe você. Siga nos nossos canais do YouTube, Instagram, TikTok, tá bom? E se você entender que essa mensagem pode servir para alguém que você conheça, que esteja passando por algum momento difícil, lembre-se, passe adiante, viu? Dê o seu joinha aí, dê o seu like aí. Tamo junto e até o próximo programa, querendo Deus, Visão do Amanhã.